vocês que estão dando continuidade ao nosso curso de NR10, certo? Na última aula, nos últimos blocos, a gente já viu diversos tópicos. Vou dar só uma passada rápida aqui para dar uma refrescada na memória de vocês, porque eu não sei se vocês estão na continuidade dessa aula ou se estão fazendo em outro momento já, deram pausa e tudo. Então a gente viu a questão da importância da NR10, certo? O que era NR10, por que fazer esse curso, certo? A gente discutiu que no final das contas o intuito dela é justamente proteger a sua vida, certo? Que ela foi feita para você, objetivos e campos de aplicação, que ela se aplica desde o processo de geração, transmissão, distribuição, projetos, certo? Sistemas elétricos. A gente viu a introduçãozinha à eletricidade, falando sobre a parte de geração, transmissão, distribuição. Comentamos sobre a matriz energética, né, do sistema brasileiro. Conversamos sobre o choque elétrico, os possíveis danos que eles podem trazer, que isso está relacionado justamente ao tempo que a pessoa fica exposta ao choque elétrico, por onde a corrente passa, certo? Se ela está utilizando um equipamento adequado ou não, se ela está pelo menos utilizando alguma bota, algum calçado ou não, porque isso tudo já facilita mais a descarga elétrica para o chão, certo? Então a gente conversou sobre a resistência do corpo humano, certo? Então a gente falou também sobre a tensão de toque, a tensão de passo, que é justamente quando você toca em um elemento energizado, e a tensão de passo seria a tensão que você fica sujeito a andar em uma superfície no qual a superfície equipotencial, normalmente por norma também, é disposto como 1 metro, ou seja, dentro de 1 metro, você dando o passo de 1 metro, é como se você estivesse andando no mesmo ponto, certo? E aí a gente falou um pouco sobre queimaduras, sobre campos eletromagnéticos, conversamos também sobre, e entramos no tópico medidas de controle, certo? Do risco elétrico. E aí a gente viu que dentre as medidas de controle a gente deu uma ênfase maior na APR, que era análise preliminar de risco, vimos todo o processo e procedimentos para se seguir e fazer uma APR de qualidade, eficiente. Dentre esses passos a gente tinha justamente a ata de reunião da APR, a análise, os responsáveis, o que foi feito na APR, vimos o checklist, certo? E aí entramos num tópico também extremamente importante, que é medidas de controle no risco elétrico, certo? Demos só uma introdução nele, que foi justamente a parte de desenergização, certo? Que, segundo a norma, para que a gente considere um circuito desenergizado, ou seja, para que ele seja considerado desenergizado, é obrigado a seguir uma série de procedimentos em sequência, ou seja, para que se considere desenergizado, é necessário a gente fazer o seccionamento da alimentação, certo? Que é justamente dividir a alimentação ou cortar a alimentação em determinado local onde você vai executar a atividade, impedimento de reenergização, certo? Que a gente viu que poderia colocar cadeados e tudo mais, constatação da ausência de tensão, utilizando multímetro ou sensor de tensão ou diversos outros equipamentos destinados para esse fim, instalação do aterramento temporário, com a equipotencialização dos condutores do circuito. A gente conversou um pouco sobre essa parte de aterramento temporário. Hoje a gente vai ver novamente mais sobre aterramento temporário, porque ele é um quesito muito importante em todos esses projetos, em todas essas análises, quando você vai realizar esses projetos, ele é um quesito muito importante, porque muitos alunos chegam até citar que nunca tinham ouvido nem falar em aterramento temporário, certo? Então, isso significa que muitos profissionais não seguem a norma, não fazem o uso do aterramento temporário por achar que ele é dispensável, por já ter feito seccionamento, impedimento de reenergização e tudo mais. Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho dele, certo? Constatação da ausência de tensão, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. A gente discutiu sobre zona controlada, que ela está em função da tensão que eu tenho naquele ambiente, naquele local de trabalho, certo? Então, para cada nível de tensão, eu tenho um raio de proteção. Esses raios de proteção definem o que é zona livre, o que é zona controlada, quais são os trabalhadores, as pessoas autorizadas, competentes para estar naquele ambiente, certo? E aí a gente viu também a questão da sinalização para impedir a reenergização, certo?
que seria o último passo para se considerar que o circuito, o local de trabalho, esteja desenergizado. Então, a gente começa hoje falando de reenergização, certo? E depois a gente vai ver os tipos de aterramento, certo? Que é o aterramento TT, TN, T de proteção e mais uma vez temporário, certo? A gente vai dar uma olhadinha nos esquemas de aterramento. Então, só relembrando, a gente viu, né, que teve, até eu comentei, será que isso aqui é um aterramento temporário? A gente comentou que existe normas específicas para aterramento, existe cálculos específicos para se determinar quantas hastes, o comprimento, se você vai fazer malha de aterramento ou não. Existe a 5410 também, que fala que para o chuveiro elétrico a gente precisa utilizar outros dispositivos de proteção, um dispositivo DR com alta sensibilidade, certo? Então isto não é aterramento temporário, como a gente até discutiu. Quando a gente chegar na parte de seccionamento automático da energização, a gente vai ver melhor o que seria um disjuntor, o que seria um dispositivo DR, certo? Porque às vezes eu fico falando aqui desses dispositivos de proteção e eu não tenho certeza se vocês têm conhecimento ou não, sabe qual a diferença entre um e outro. Então ele serve justamente para fazer seccionamento automático, para proteger o indivíduo, para trazer essa segurança. Então quando a gente chegar no seccionamento automático, a gente vai ver melhor, certo? A gente viu também a questão de zonas controladas, né? Como eu citei lá, né? E aí a gente viu todas as definições, o que seria zona livre, zona controlada, o ponto energizado, certo? Que está justamente em função do nível de tensão que eu tenho no meu ambiente de trabalho. E por último, para considerar a desenergização, a gente viu justamente a colocar aviso junto do cadeado, colocar lacre, certo? Então hoje a gente começa de reenergização. Por que eu fiz todas as resumos? Justamente para, além de refrescar a memória de vocês, para enfatizar que de acordo com a norma também, certo? O item 10.5.2, para que uma instalação seja reenergizada, deve-se seguir passos também, certo? Em sequência. Porque do mesmo jeito que necessita de requisitos e passos a ser seguidos para desenergização, necessita para energização, certo? Ou reenergização. Então o item 10.5.2 da NR10 diz o seguinte: o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos. Ou seja, após seguir todos aqueles passos para desenergizar, então a instalação deve se manter desenergizada até que o profissional habilitado dê autorização para que esta reenergização aconteça. Só que após essa autorização, para que a reenergização aconteça, deve-se seguir os seguintes procedimentos, certo? Então, os seguintes procedimentos, quais seriam? A primeira coisa que se faz é retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos, certo? Então a gente viu que para efetuar determinada manutenção, determinado reparo em um ambiente, você vai desenergizar, então por consequência você vai utilizar ferramentas, utensílios, equipamentos para realizar a sua tarefa, certo? Então após realizar a sua tarefa, antes de reenergizar, certo? Você vai precisar, a primeira coisa a fazer é justamente tirar todos os equipamentos, todos os aparatos que você utilizou para executar a sua tarefa, tranquilo? Então, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Então, tá aí mais uma vez a importância da gente ter visto também a questão da zona controlada. Mais uma vez enfatizo, dê uma olhadinha na norma, certo? No anexo 2 lá tem a tabela falando quais são as tensões, certo? E quais são os raios relativos à zona controlada, zona livre. Eu preferi por não colocar aqui a tabela, pois ela é um pouco extensa, certo? Então, já que vocês estão fazendo o curso também, então com certeza vocês estão com contato com a norma, certo? Então vocês podem estar lendo lá para entender melhor. Porque ficaria um pouco extenso eu colocar aqui e talvez não desse nem para entender direito, certo? Então a gente tem que tirar o segundo passo para a reenergização, a retirada da zona controlada, certo?
todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, ou seja, vai tirar todos aqueles que não estão autorizados, que não estão realmente envolvidos no processo de reenergização. Ou seja, só quem vai ficar lá são as pessoas que estão com todos os seus equipamentos de proteção individual, coletiva e autorizados para trabalhar na parte de reenergização, certo? Então, remoção do aterramento temporário, da potencialização e das proteções adicionais. Então, mais uma vez, a gente batendo na mesma tecla, aterramento temporário. Você tem que colocar e depois você vai ter que tirar, temporário, certo? E ecopotencialização também das partes. O que seria retirar da ecopotencialização das partes? Supondo que você está fazendo serviço em determinadas máquinas cujas carcaças são metálicas. Então, quando fez o aterramento temporário, você pegou conectou uma haste, um fio na superfície metálica desses equipamentos e ligou seu aterramento temporário. Então, se eu tiro meu aterramento temporário, eu vou tirar também essa ecopotencialização das máquinas. Sendo que, por segurança, por norma, essas máquinas também devem estar aterradas, ou seja, devem estar ecopotencializadas com potencial do térreo, ou seja, 0 volts. Certo? E depois, quando a gente vê aqui os tipos de aterramento, a gente vai ver um estudo de caso simples relacionado justamente ao fato de você ter ou não essa ecopotencialização, essa ligação com o fio terra, para a gente ver que o corpo humano vai ficar submetido a uma diferença de potencial ou não, a depender dessa ecopotencialização, e aí, por consequência, o dispositivo de proteção vai atuar ou você vai sofrer dano, vai sofrer um acidente, certo? Então, o próximo passo é a remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Por que ele fica no quarto passo? Porque é interessante tem que se seguir essa ordem já por norma, porque já pensou se a gente começasse do quarto passo, você vai tirar a sinalização para impedir reenergização, sem tirar ferramentas, sem tirar pessoas da zona controlada, sem tirar aterramento temporário. Então, o que é que pode acontecer? Se você tirou sinalização, alguma pessoa desavisada pode chegar lá e reenergizar o circuito, certo? E aí vai ocasionar acidentes. Se o passo 3 ele não tiver sido tirado, então provavelmente algum dispositivo vai atuar. Mas pode ser que na zona controlada, onde tem as pessoas lá, acabe ocasionando um acidente, certo? Então, o passo 4 é bastante importante também e tem que ser seguido nessa ordem, certo? Então, o passo 5 seria destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Por que se houver? Porque nem sempre vai haver esse travamento, supondo que não haja possibilidade de reenergizar, certo? Ou então, no lugar de você travar, você fez alguma barreira mecânica e tudo mais, simplesmente para impedir a reenergização acidental, certo? Então, o próximo passo seria esse, certo? E religação dos dispositivos de seccionamento, ou seja, então a chave faca, religação do disjuntor, e assim vai, certo? Diversos do DR. Então, seguindo os 5 passos, né, definidos para a reenergização, a gente dá uma ênfase aqui agora no tópico 10.5.3 da NR10, porque, como eu falei no início das aulas, a gente vai ministrando o curso, certo? E ao longo do curso a gente vai pegando tópicos da norma para a gente ir discutindo, para justamente enfatizar ou, digamos, relacionar com o que o curso está falando, para não pegar todos os tópicos seguidos da norma, certo? Então, o tópico 10.5.3 diz o seguinte: as medidas constantes nas alíneas apresentadas nos itens 10.51 e 10.52, que são justamente os itens relacionados à desenergização e à energização, certo? Então, os passos para desenergizar e para energizar podem ser alterados, substituídos, ampliados ou eliminados em função das particularidades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Ou seja, os passos que a gente discutiu para
desenergizar e para energizar, eles podem ser alterados, desde que seja justificado tecnicamente por que esses passos foram alterados, certo? E que isto não vá influenciar na segurança do trabalhador, a segurança originalmente preconizada pela norma, certo? E que isso tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado, certo? Mas na frente a gente vai ver qual a diferença do profissional legalmente habilitado, profissional autorizado, profissional capacitado, certo? Então aqui no caso seria um engenheiro responsável pela obra que estaria justificando os motivos pelos quais ele levou a mudar o processo de desenergização e o processo de reenergização, pois cada circuito pode ter suas particularidades, certo? Então, por exemplo, supondo que a questão de proteção dos trabalhadores na zona controlada, ou seja, das partes energizadas, seja mais importante do que você fazer a constatação da ausência de tensão, então após fazer o seccionamento ele pode alterar aqueles passos e já ir para a zona controlada e fazer o isolamento das partes energizadas, certo? Então ele justifica isso tecnicamente, garante o mesmo nível de segurança e é perfeitamente aceito pela norma, certo? Então aqui a gente vai mostrar algumas possíveis causas para se alterar os procedimentos 10.51, ou seja, desenergização, e 10.52 para energização, certo? Uma das causas seria alterar as medidas de controle, quando o risco for limitado. Como eu acabei de citar, por exemplo, na zona controlada, ele alterou as medidas de controle porque determinados riscos podem ser limitados. Então, essa seria uma das possíveis causas. Substituir medida de controle, quando o risco for diferente do normal. Então eu posso, o que está no passo 6, às vezes eu posso colocar, por exemplo, quando eu vou lá fazer um impedimento de reenergização, que eu coloco um cadeado, eu já posso colocar a placa de sinalização impedindo que alguém vá lá e faça reenergização, certo? Então eu posso fazer essas alterações e a depender de onde você esteja trabalhando, outras alterações podem vir a ter ênfase maior do que outras, certo? Por exemplo, ampliar medidas de controle, quando o risco for maior que o normal, certo? Então, se o meu risco maior de acontecer um acidente, por exemplo, com partes energizadas na zona controlada, então após eu fazer um seccionamento, talvez seja melhor eu já ir lá e fazer isolamento dessas partes energizadas antes de fazer o aterramento temporário, certo? E aí eu sigo fazendo constatação da ausência de tensão e tudo mais, ou alterar da forma como for mais conveniente. Então, cabe ao profissional legalmente habilitado fazer toda essa análise, fazer todo o levantamento, ver qual a melhor decisão a se tomar, justificar tecnicamente, garantir a segurança dele, a sua segurança dos equipamentos e assim definir a melhor maneira de se tomar essa decisão. Eliminar a medida de controle quando o risco não existir. Por exemplo, se não existe risco de um dispositivo ser ligado, por exemplo, se eu já isolei ele perfeitamente, ou se eu extrair lá não existe risco de ser religado, certo? Então eu posso talvez eliminar a medida de colocar sinalização para não reenergizar, uma vez que não vai ter possibilidade de reenergizar, certo? Então, mais uma vez, é um estudo de caso. Você vai estudar o caso e vai tomar as decisões que forem mais favoráveis à execução do serviço e com o foco sempre o mesmo, garantir sempre o mesmo nível de segurança, certo? Então, o tópico 10.5.4 da norma ainda diz o seguinte: os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização por qualquer meio ou razão, deve atender o que estabelece no disposto do item 10.6 da norma, certo? Então, todo serviço que mesmo estando desenergizado, mas que tenha a possibilidade de ser energizado ou reenergizado novamente, seja por qualquer motivo, seja alguém liga acidentalmente os dispositivos de seccionamento, seja por uma descarga elétrica, certo? Seja por algum curto-circuito que dê em outra parte do sistema e venha energizar essa linha, essa instalação. Então, por qualquer motivo, deve atender o que dispõe no item 10.6. A gente não vai ver o item 10.6 agora, guardem só essa informação aí.
Mais na frente a gente vai voltar para esse item, porque no item 10.6 ele faz referência ao item 10.8, que é justamente falando de trabalhadores qualificado, habilitado, autorizado. Então a gente vai deixar mais para frente, depois que a gente vê toda a parte de seccionamento, vê a parte de aterramento, e aí a gente vai, volta para esse item, porque ele vai no 10.8 e a gente já faz essa análise geral, certo? Então, a gente finaliza esse bloco por aí, e aqui deixa só a introdução para o próximo bloco, que a gente vai entrar na parte de aterramentos, esquema de aterramento, certo? Aqui a gente tem o aterramento TN, TT e T de proteção temporária. Então, no próximo bloco a gente continua.